Eu escolhi o tema edificar para a gente falar um pouquinho sobre, não só sobre o casamento, mas também a chegada do primeiro filho. Esse é um período assim que muitas vezes a gente acaba não parando para construir como e planejar como vai ser a vida após a cerimônia, né? Após o casamento. E eu acredito muito que a gente planejando e se organizando, o sucesso é mais fácil a gente conquistar, né? Afinal de contas, nós somos preparados para várias situações na vida. Estudo, qual é a profissão que você vai escolher, como que você vai adquirir seus recursos para você viver, qual que é o estilo de vida que você quer, e aí você vai construindo toda uma história, né? Da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, e nós somos treinados a ter foco e determinação naquilo que nós queremos conquistar. E, assim, poucas as vezes que eu escutei alguém compartilhando e falando que teve um trabalho de ter esse foco e determinação para o casamento, para a construção do casamento. E pensando nisso, eu fiquei buscando uma palavra e eu achei que edificar, ela é uma palavra que remete bem a isso. Por quê? Tudo que a gente constrói, né? Edificar, o que ele é? É construir algo desde da base, né? E é exatamente isso no casamento. A gente construir desde a base. E a gente pensar, né, num edifício, que tipos de construções a gente tem, né? Tem casa, tem apartamento, tem várias situações. E para isso tudo precisa ter um estudo, né? Então a gente precisa de profissionais capacitados para que aquela obra se realize. E eu gosto dessas analogias, assim, que às vezes é mais fácil da gente gravar. Pelo menos para mim é assim que funciona. Quando a gente pensa num prédio, é uma estrutura robusta, né? Você tem que ter ali toda a aprovação necessária do município para você poder fazer a obra, tem as aprovações, você tem que ter um engenheiro, um arquiteto, a equipe de obras, até aquilo ficar pronto, leva um tempo, né? E a construção de um casamento, ela não é diferente disso. E ela leva um tempo também. E a gente ter aquele roteirinho, como o pessoal que está lá trabalhando tem o direcionamento para aquilo que eles vão fazer e executar diariamente. Eu, como cristã, eu encontro na Bíblia e eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu encontrei, que me deram suporte no meu relacionamento, no meu casamento. Eu acho que eu já tive experiências frustradas e tenho uma experiência de estar casada há 18 anos, que foi uma reconstrução que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. E isso que me incentivou. O casamento da minha filha mais nova, eu poder estar falando, de estar compartilhando com vocês a minha experiência. Porque o desejo de toda mãe é querer ver seu filho bem-sucedido em todas as escolhas, desde a profissão até a escolha de um casamento, que a gente sabe que é uma coisa que não é fácil de construir. Mas então, vamos lá, pensando com isso, né? Essa ideia de edificar, o que a gente vai fazer? Aonde que tem isso na Bíblia? Que te dá uma base, Márcia, você vai perguntar para mim, né? Então tá lá, olha, em Mateus 7, versículo 24 até o 27. Eu vou ler na mensagem, que é uma Bíblia de linguagem contemporânea.
E então ali pode ser que você for procurar numa outra Bíblia, você não vai encontrar essa mesma tradução. Mas como é uma linguagem contemporânea, traz pra gente as palavras que são fáceis e ela não foge daquilo que realmente está na Bíblia original. Então, é do Henry Nouwen, Eugene Peterson, e ele fala o seguinte: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Quando a gente pensa em rocha, Jesus, ele é a rocha. A Bíblia diz que ele é a rocha firme da nossa vida. E seguindo, mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. E aqui que eu encontro a necessidade dessa construção. E essa construção é assim, para você parar, para refletir. Tem tantas coisas que dentro de um casamento acontece, cada um tem a sua vida, né? Cada um vem de um lar com seus problemas, com as suas coisas boas, com as suas histórias, com as suas demandas às vezes que já passaram e terminaram, demandas ainda que continuam e que vão perdurar e vão interferir dentro de um relacionamento conjugal. Então isso precisa estar bem certo entre o casal para eles entenderem qual vai ser a escolha, o que não vai mudar, o que eu estou trazendo, da minha história para dentro do meu casamento. O que o William, meu marido, trouxe da história dele para dentro do casamento. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Quais são as situações que a gente tem que tomar cuidado para não ter desentendimento depois? Então, esses ajustes são fundamentais para o casal que está começando uma união pensar. Né? Eu gosto de falar da base da Bíblia, porque a Bíblia ela nos traz que com o casamento nós nos tornamos um só. E isso vem junto, né? Então, pra gente se tornar um só, vem junto. E com o passar do tempo, você começa a perceber que, nossa, você tá pegando a mania do marido, da esposa. E isso é natural, né? A gente acaba fazendo e a gente acaba repetindo aquele padrão que a gente teve em casa também. Então, dentro de uns assuntos que eu quero estar conversando, que eu quero estar abordando com vocês, tá? O próximo que a gente vai fazer, o próximo vídeo, se você quiser continuar comigo, ele vai ser sobre o inventário, né? O inventário das famílias. E a gente começa a trabalhar essa questão do que você está trazendo, como é que foi a sua história, o que você quer que continue, o que você não quer que continue, que você quer findar ali, você não quer que repita isso. Tô dando uma olhadinha aqui para ver quais são os tópicos, tá? O que você vai querer construir junto com quem você está começando uma vida. Ninguém casa para se separar, tá certo que muitas vezes a gente ouve assim, se não der certo, separa. Mas eu vou te falar, eu que passei por isso, vou falar que não é uma coisa boa. Muitas vezes ela é muito dolorida, muitas vezes não, é sempre muito dolorido, muito sofrido. E mesmo quem toma uma iniciativa pensa que as coisas vão melhorar, mas elas não melhoram, né?
E o que eu vi, né, tendo um novo relacionamento, que tem o ajuste é a coisa mais importante que pode existir. A base naquilo que Deus deixou como ensinamento pra gente, para que a gente tenha uma vida boa, né? Então, por que não usar disso que a gente tem? Muitas vezes pode ser assim, mas será que isso é ou não é? Se você tem dúvida, pede para Deus que Ele tire as suas dúvidas, Ele sana e Ele se faz presente na vida daqueles que chamam por Ele. E eu te afirmo que esse tempo de ajuste para aquilo que vocês vão construir juntos, não só o lar de vocês, mas como a chegada dos filhos, como que vai ser, como que vocês vão educar, isso tudo, por mais que a gente alinhe, tem situações que acabam escapando, acaba trazendo discórdia entre o casal. Não adianta dizer que o casamento é, assim, sempre as mil maravilhas, porque é o alto e baixo, em tudo na vida, né? Eu falo que é o batimento cardíaco. Ele não é linear, né? Ele bate, tem uns picos, desce, e a gente não pode estacionar. Porque se a gente estiver no linear, a gente não vai para frente em área nenhuma da nossa vida. E não vai ser um casamento que você está desejando e sonhando para você, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alinhando sonhos e as picuinhas, é um tempo gostoso também, né? Separando aquilo que realmente importa, sobre amor e respeito, sabe? Construindo essa obra que vocês estão iniciando. A ideia é que vocês juntos, vocês são todas as peças, né? Vocês é que vão construir e dar direcionamento e diretriz para todas as situações, e excluindo aquilo que vocês não querem, construindo aquilo que vocês querem. E por fim, uma oração de compromisso, né? Uma oração que vocês vão fazer um compromisso entre vocês, aquilo que vocês vão assumir. Eu vou dar uma dica assim, anota, guarda e quando precisar resgata lá, né? Porque vai ter situação que vai precisar, né? E lembrar do que vocês estão assumindo, o amor que vocês escolheram compartilhar, a vida que vocês consideraram importante para vocês. E se você tiver e quiser continuar comigo, a gente vai seguir aí num próximo vídeo que eu vou estar encaminhando, tá bom? Obrigada!